Nós estamos onde a notícia acontece. Dia Agronegócio, terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão os preparativos e o início dos trabalhos dessa nova safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, André, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá a todos, é sempre um prazer para a gente poder atender o Notícias Agrícolas aí, levar um pouquinho mais do andamento da nossa safra aqui no Mato Grosso do Sul. André, já tem plantio acontecendo aí no estado, como é que está esse início de atividades, quando que a gente deve ter um plantio consolidado por aí? Exatamente, Guilherme, aqui no estado alguns produtores aí mais afoitos, né, mais ansiosos já começaram a semear. A gente está com uma falta de chuva ainda, muito pouca chuva, tivemos alguns episódios aí de precipitação na fronteira do estado, mas pouca coisa, não dá para falar que seria uma chuva para iniciar plantio. Alguns produtores fazendo semeadura no pó, né? A gente percebe aí no sudeste do estado, um pouco no norte do estado, e até no sul do estado tem alguns produtores fazendo a semeadura no pó, para esperar as chuvas que estão previstas para a próxima safra, mas ainda de maneira bastante tímida. Nossos técnicos foram a campo aí ao longo desses últimos 10 dias, né, que já está permitido o plantio da soja desde o dia 16 de setembro, aí praticamente, né, dia 15 de setembro vence o vazio sanitário, o produtor começa a fazer a semeadura aí da maneira que lhe convém. Então, alguns produtores fazendo essa semeadura, mas ainda não dá para dizer que foi iniciada assim, a semeadura de uma maneira mais uniforme no estado. Ainda está todo mundo aguardando aí as próximas chuvas que estão previstas para esse final de semana, começo da semana que vem. Mas, André, aquele situação, né, que a gente acompanhou no ano passado, do atraso muito grande nesse plantio, que impactou bastante na segunda safra de milho também, não é a mesma situação que vai se apresentando esse ano, ou a gente ainda corre o risco de ver esses atrasos novamente? Corre o risco sim, Guilherme. Se essas chuvas que estão sinalizadas para a próxima safra, para a próxima semana, não vierem, começa a entrar dentro do mês de outubro e começa a atrasar tudo. A diferença básica do ano passado para esse ano, falando em soja especificamente, é que a gente teve algumas chuvas em setembro que fez com que o produtor pudesse dessecar as áreas dele, somando-se ao fato de que os diversos episódios de frio, né, e geada que a gente teve ao longo da finalização da safra de milho 2021, fez com que os campos estivessem bastante dessecados, né? Na verdade, o frio fez o papel de dessecante aí, e a palha já estava bastante seca, já não tinha mais praticamente braquiária, cultura de cobertura, nada verde no campo. A gente viu alguma rebrota aí ao longo do início de setembro. Nossos técnicos do projeto SIGA estavam relatando aí o aparecimento de algumas daninhas de folha larga,
um pouco de rebrote das braquiárias, dos capins que são usados para cobertura, a própria aveia, né, palhada de sorgo, milheto, que os produtores usam para cobertura, mas a dessecação já estava sendo feita em função dessas chuvas que apareceram. Então, o produtor, no Mato Grosso do Sul, de uma maneira em geral, está com as suas áreas dessecadas, já manejadas, né, palhada já uniformemente distribuída no campo aí, para fazer a semeadura direta. Então, resta apenas aguardar as próximas chuvas para que, como a gente diz no campo, a umidade encontrar, né, a umidade de baixo com a de cima, e aí a gente solta a semeadura efetivamente a campo. E qual que é a expectativa da ProSoja MS para a área cultivada nesse ano? A gente deve ter incremento de plantio aí no estado? Sim, nós, para fazermos essa expectativa, né, essa estimativa da área plantada, a gente usa diversos informes aí, né? Então, o primeiro e talvez o mais importante é realmente a visita àqueles produtores. Nós temos aí mais de 2.000 propriedades visitadas no projeto SIGA pelos nossos 8 técnicos que estão em 5 diferentes regiões no estado, trazendo agora no novo episódio do projeto SIGA mais 3 técnicos aí que estão a campo fazendo todo o acompanhamento da safra numa parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul e a Semagro, né, o Fundemes, o governo do estado. E a gente tem também as informações do IMASU, do IAGRO, de área a ser semeada, os pedidos de licença para limpeza de áreas ou a retirada de árvores isoladas, que é mais comum, né, para essas áreas que são pastagem virarem lavoura de soja. E a gente deve ter semeado aí, a gente deve semear nessa próxima safra, corrigindo, algo em torno de 3,770 milhões de hectares no estado do Mato Grosso do Sul. Então, atingindo aí quase 3.800.000 hectares no estado do Mato Grosso do Sul, num aumento aí de praticamente 7% na área em relação ao ano passado. A gente percebeu aí um avanço significativo em cima das áreas antigas de cana, reformas de canaviais, né? E mais ainda na frente, o avanço da soja em cima de áreas de pastagens, tanto arrendados quanto aqueles produtores que tinham pastagens na sua área e estão aí expandindo ou iniciando a cultura da soja nas suas propriedades. Agora, pensando em produção e produtividade, quais são as expectativas da ProSoja para esse novo ciclo, André? Esse é um bom ponto, viu, Guilherme? Porque nós sabemos aí que a safra passada, né, a safra 2021, ela foi um recorde em produtividade média no Mato Grosso do Sul. A gente já conversou isso aqui no estúdio dos Notícias Agrícolas. A gente teve aí, no mês de janeiro de 2021, uma precipitação aí, né? As chuvas foram muito volumosas e isso pegou em pleno enchimento de grão da soja, fazendo com que o produtor, mesmo tendo sido assustado aí no começo da safra por um atraso na semeadura, seca e tudo mais, fez com que ele tivesse aí uma boa safra e produzisse recordes aí por hectare, chegando na casa dos 63 sacos de média aí, praticamente, no Mato Grosso do Sul. E a gente não poderia fazer uma estimativa de um novo recorde, né? A gente até quer que bata esse recorde, a gente torce para isso, a gente reza para isso, nós produtores trabalhamos com tecnologia de ponta no campo para que conseguimos bater um novo recorde. Mas a ProSoja precisa levar em consideração sempre a média histórica, né, que fica em torno de 56,4 sacos por hectare. Isso sempre baseado em quê? Baseado no estudo meteorológico. A gente também aproveita aqui para anunciar uma nova parceria da ProSoja com o governo do estado, com o Centec, né, com o Departamento de Meteorologia da Secretaria de Produção, lá com o nosso amigo Jaime, o Beretta. E a meteorologista do Centec falou que temos um pouco menos de chuva programada para essa safra, portanto não daria para a gente já prever uma média muito alta, né? Então a gente prevê aí em torno desses 56,4
4 sacos, e a gente espera muito que a gente revise essa produtividade ao longo do desenvolvimento da safra e que, se Deus quiser, a gente tenha uma safra recorde novamente no Mato Grosso do Sul. A gente tem aí planejado algo em torno de 12 milhões e 800 mil toneladas de soja para essa safra. Então, mesmo tendo um incremento de área, com essa produtividade que a gente está estimando, a gente não chegaria na mesma produção do ano passado, visto que foi um recorde de safra. Mas a gente espera sim, Guilherme, dar uma notícia muito melhor do que essa que eu estou dando e falar que o Mato Grosso do Sul vai bater o recorde de produção em função de todo o empenho, de toda a tecnologia que o produtor coloca a campo, de todo o zelo, de todo o amor que ele tem no cultivo da soja aqui no Mato Grosso do Sul. Olhando agora para as questões de mercado, André, como é que o produtor sul-mato-grossense entra nessa nova safra em termos de vendas? Já foi muito negociado antecipadamente essa safra? O produtor está um pouquinho mais com o pé atrás? Como é que estão as negociações até esse momento? É um ótimo ponto, viu, Guilherme? Como o ano passado a gente teve uma marcha de comercialização bastante acelerada, né? E isso fez com que o preço médio da soja, uma outra ferramenta que nós temos no site da ProSoja, lá o produtor que tiver interesse, totalmente gratuito, mas tem uma análise semanal dos preços pagos desde o começo da safra 2021 até o final dela, o que faz com que o produtor possa ver exatamente o preço médio pago da soja, né? Para não ficar nem nos R$70, nem nos R$160 que a soja chegou na safra 2021. Então a gente tem essa calculadora aí. E esse ano o produtor fez um pouco menos de conta. A gente tem aí desculpa, eu falei conta, mas seria comercialização. A gente tem aí mais ou menos um comportamento igual, porque o produtor faz aí em torno de 20% a 30% de comercialização para amarrar seus custos de produção. Então isso já foi, a gente também já teve isso lá atrás, com soja sendo comercializada na casa de R$100, né? A gente experimentou aí esse início de safra 21-22 com a soja sendo comercializada a R$100, o que teve aí 5% a 7% da safra comercializada nesse patamar de preço. E aí fomos avançando na casa aí de 110, 120, 130 reais para chegar num preço médio aí que deve estar hoje na casa de 115, 118 reais para essa safra 2021-22, levando em consideração, claro, a comercialização feita desde o ano passado para a safra que está entrando agora, né, que é o que o produtor faz. Então a gente já deve estar aí com quase 40% dessa safra negociada, num patamar de preço um pouco maior do que o ano passado, mas também numa marcha de comercialização mais tímida do que o ano passado, que o produtor está tentando se resguardar para vender aí mais para frente. E, André, levando em conta esses preços médios que você comentou aqui com a gente e os custos de produção que subiram bastante, né, do ano passado para esse, como é que fica a relação de troca do produtor aí no estado? Ainda tem grandes possibilidades de rentabilidade o produtor que vai plantar soja nesse ano? Olha, essa é uma excelente questão, Guilherme. Obrigado por me questionar isso. Esse é um alerta que a gente faz ao produtor. Tá, eu posso deixar isso como grande alerta do produtor. Nós estamos com custo de produção hoje, no mês de setembro, uma outra ferramenta da ProSoja, que o nosso departamento de economia lá, a Renata, nossa economista, faz. Nós estamos com um custo 40% mais caro em relação à safra passada. Ou seja, quem não fez o travamento da soja, quem não fez a comercialização antecipada, quem não travou seu produto lá, está com uma relação de troca bastante prejudicada. Então a gente vê aí os preços na casa de R$150, R$160, e às vezes acha que essa oferta de soja vai ser interessante aí, mas se você precisar fazer um barter, né, fazer uma troca, os insumos subiram muito. Então a gente tem assim corretivos com fretes quase dobrados, né? Se os corretivos ainda não subiram os 30% que os outros insumos subiram,
o frete deles, que é o que compõe a maior parte do custo do corretivo, já que você tem que usar aí, né, sempre 3, 4 toneladas de calcário, 1, 2 toneladas de gesso, né, fosfato, esse tipo de coisa. O frete subiu absurdamente, né, em função de todo o preço de combustível e toda essa situação de estagnação da economia pela pandemia aí, né? E os insumos, de uma maneira geral, subiram 30%, 40%, 50%, alguns insumos quase dobrando o preço, né? Fertilizantes, alguns defensivos. Nós vemos aí toda essa crise no suprimento de glifosato, que é um defensivo extremamente importante para o produtor. O glifosato realmente foi um dos defensivos que mais impactou na produtividade da soja, nessa virada de produtividade que o produtor teve utilizando biotecnologias. Então, realmente, Guilherme, a relação de troca está muito prejudicada hoje. Quem fez as trocas lá atrás, mesmo com o soja a 100, 120 reais, ele experimentou relações de troca em função do insumo está num patamar mais baixo naquela época, experimentou relações de troca melhor do que o produtor que vai fazer uma troca hoje, tá? André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário inicial de safra no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que você abordou muito bem a safra 21-22. Fica aí os alertas para o produtor que a gente já fez aqui em relação à comercialização, em relação a custo. Então, agora, no pedido do repique, né, tomar cuidado, se tiver condição de fazer um pagamento à vista, negociar bem esse preço à vista para esse repique, para algum fungicida, inseticida, um pouco de semente que faltou, fertilizante, evitar fazer essa troca, porque hoje a gente está realmente numa situação bem desfavorável, e fazer essa conta, né? Está lá a calculadora de custo de produção no site da ProSoja, que a Renata fez para a gente, já disponibilizou, está o cálculo do custo médio, do preço médio oferecido pela soja, e alertar os produtores em relação ao nosso novo projeto, que a gente conta com a parceria de todos aí, que é o projeto de produtividade, fomento à produção de soja e milho no estado, onde a gente vai estar alertando o produtor em relação à plantabilidade, aos cuidados que se deve ter na plantadeira. E quando a gente passar para a parte de proteção de cultivos, a gente vai falar muito sobre calibração de pulverizador, qualidade da aplicação, monitoramento da pulverização em tempo real, que é uma das coisas que mais impacta na gente, porque a gente entra 10 vezes aí dentro da nossa lavoura de soja para fazer algum tipo de proteção de cultivo, quer seja em micronutrientes ou em defensivos, né? E depois passando aí para a parte de colheita, onde o produtor precisa ter muita atenção na calibragem e na qualidade dessa colheita, visando não fazer nenhum tipo de perca na colheita, né? Calibração para evitar as perdas na colheita é de extrema importância. Então fica aí uma boa sorte para todos nós produtores, que tenhamos recorde de produção e que eu possa vir aqui no Notícias Agrícolas dar uma notícia de que a safra no Mato Grosso do Sul foi recorde muito em breve. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e vamos ter uma boa safra. Obrigado, Guilherme. André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Abraço, até a próxima. Abração, tudo de bom. Valeu. Esse, o André Figueiredo Dobacha, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário inicial dessa safra de soja 21-22 lá no estado do MS. O André destacando que alguns produtores sul-mato-grossenses já começaram as atividades de plantio, mas as condições ainda não são as mais favoráveis para o início das atividades. A expectativa é de que a chuva se regularize a partir da próxima semana e aí sim os produtores tenham melhores condições de semear a sua safra, que é esperada pela ProSoja MS, com um aumento de 7% na área cultivada, chegando aos 3,77 milhões de hectares lá
lá no Mato Grosso do Sul. Apesar do aumento na área cultivada, a expectativa é de redução na produção final. Isso porque a produção do ano passado foi recorde, os índices de produtividade foram os maiores da história do estado. Então, para esse ano, pelo menos por enquanto, nessa primeira projeção, uma redução nessa produtividade, a redução na produção, mas claro que esses números podem ainda ser revisados conforme as lavouras forem se desenvolvendo, conforme o ciclo for avançando. Olhando para o lado do mercado, o André destacando as vendas mais atrasadas com relação ao mesmo período da safra passada, produtor um pouquinho com o pé atrás do mercado, acompanhando um pouco mais de perto essas movimentações de preços e encontrando relações de troca mais apertadas nesse momento. Quem conseguiu comprar os seus insumos, travar os seus custos lá atrás, mesmo com a soja com preços menores, conseguiu relações de troca muito melhores do que se apresentam nesse momento, com a soja mais cara, mas os preços de insumos muito elevados. O André destacando aqui os principais vilões, os fertilizantes, o frete, tudo isso impactando bastante e deixando difícil essa relação de troca no momento. O produtor deve esperar um pouquinho mais para avançar novamente com essas vendas. E claro que a gente vai seguir acompanhando de pertinho todo o desenvolvimento dessa safra de soja 21-22 lá no estado do Mato Grosso do Sul e em todas as regiões brasileiras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.